Fala galera, tudo beleza com vocês? Mais ou menos. Eu sou o Bruno e como vocês sabem, eu gosto de carro desde criança. E o meu propósito com esse canal é te ajudar a dar uma olhada naquele carro seminovo que talvez eu comente aqui, para você saber mais ou menos o que você tem que ficar de olho e não ser enrolado ali na hora da compra, fechou? Então, sem mais delongas, vamos falar aí do carro que eu trouxe hoje para vocês. É um hatch ali que na época dos anos 2000 ali, 2009, 2010, fez bastante sucesso aqui, quando os hatches ainda tinham espaço, né? Não perderam para SUV. Quer me fuder, me beija, caralho. Eu tô falando do Hyundai i30, a primeira geração, com o motor 2.0 16 válvulas. Ele chegou no Brasil por volta de 2009, na sua primeira geração. E ele foi até mais ou menos 2011, 2012. E ele é um carro bem valorizado. Não se espante de achar modelos bem conservados, tudo na casa acima de 30 mil, até ali uns 60, 65, que eu vi ali anunciando alguns i30s na internet. E também, para não ficar de fora, veio também a versão do i30 CW, que era o i30 Station Wagon. Como eu falei que ele teve uma segunda geração, muita gente nem conhece, porque não fez tanto sucesso quanto a primeira. Mas ó, para você ver, nessa época que os hatches estavam ali bem aquecidos no mercado, ele chegou a passar o Astra e o Focus, que na época ali em 2009 e 2010 eram campeões de venda, né? E esse motor 2.0 do Hyundai i30 já é um velho conhecido. Ele é um 2.0 aspirado que gera até 145 cavalos na gasolina. E só frisando, a versão manual tem 5 velocidades e a versão automática um câmbio de 4 velocidades. E o porta-mala do i30 para um hatch é ótimo, né? 340 litros. E o i30 ele foi fabricado numa época em que a Hyundai não ligava muito em oferecer tecnologia embarcada para os seus consumidores, né? Mas ele consegue trazer uma boa lista de equipamentos. Ó, a versão mais barata ela vinha com direção elétrica, airbag duplo, freios ABS, ar-condicionado analógico, rodas aro 17 de liga leve, faróis de neblina, vidros, travas e retrovisores com ajuste elétrico e rádio compatível com MP3. Já a versão mais cara vinha com o teto solar, 8 airbags, controle de tração e estabilidade, ar-condicionado digital, bancos em couro, sensor de chuva. Então, era um carro que a versão mais top oferecia muito para a época, né? E se você precisar cotar seguro, fala comigo, viu? Eu sou corretor de seguros. E os pneus, ele usa na medida 225, 45, aro 17. Eu vou deixar passando aí na tela algumas opções para você dar uma olhada na média de preço, demorou? A versão manual na cidade fazia aí a média de 8 até uns 9 na cidade. E na estrada ele fazia 10. E lembra, ele era só a gasolina. E já na versão automática ele fazia uma média de 7, 7,5 na cidade e uns 9 na estrada. Mas lembra, consumo é relativo, vai muito do seu pé, tá? E já vamos abordar aí algumas peças de manutenção. O kit de troca do óleo e filtro, R$ 246. O kit de troca de óleo do câmbio automático, R$ 835. O kit dos cabos e vela, R$ 359. Bobina de ignição, R$ 281. O kit de amortecedores, dianteiros e traseiros, R$ 1.590. A bucha do reparo da coluna de direção, R$ 41. Só uma ressalva aqui. Eu tive que trocar num Elantra que eu tive lá em 2018. A peça é barata, mas o que é caro é a mão de obra. Eu paguei na época R$ 700. E tem que levar em quem sabe fazer, né? Porque tem que desmontar todo o painel. Então, se a pessoa não souber mexer, pode até estourar os airbags, né? Se você tivesse que trocar tudo isso, daria um total ali de R$ 3.352. Dá uma conferida aí, vê se o custo de manter ele também cabe no seu bolso, tá? Porque não é só adquirir o carro, fechou? Agora, já emendando, vamos dar aquela garimpada em alguns anúncios? Esse primeiro aqui tá lá em Santa Catarina.
Ele é um 2010-2011 na versão manual, saindo por 45 mil. O outro que eu gostei tá lá em Brasília, no Distrito Federal, ano 2010-2011, esse é automático, saindo por 49 mil. E esse último está aqui em São Paulo, na capital, um 2011-2012, ele é automático também, está saindo por 54 mil. E o i30 ele tem vários pontos fortes, mas vamos destacar alguns aqui. O primeiro que eu acho é a liquidez de mercado. Ele é um carro muito bem cotado e muito querido no mercado de usados. Ainda mais se ele estiver bem conservado, né? Acaba fazendo dele uma boa moeda de troca. Outro ponto que tem que se destacar é a confiabilidade mecânica. Se você cuidar dele direitinho, raramente ele vai te dar algum problema. Outro ponto que a gente tem que destacar é o seu desempenho. Mesmo ele na versão automática, ele tem um bom desempenho. Mas claro, como a versão manual é fácil de achar, a versão manual ela é bem mais esperta, né? Então, sem grandes dificuldades, você acha aí algumas versões bem conservadas na versão manual. Agora, eu vou te falar onde você tem que ficar de olho. Primeiro, fica de olho na suspensão. Coxins, bieletas e até nas buchas. A direção elétrica, ela tem um problema crônico ali na bucha da coluna de direção que eu falei ali atrás. Cara, quando isso desgasta e começa a fazer esse barulho, parece que está desmontando o carro. Nossa! A direção fica meio dura, então é bom já parar logo e resolver, porque isso pode ir danificando mais componentes do carro. Eu, no meu, quando começou, parecia uma escola de samba o carro. E Elantra, i30, Sonata tem esse mesmo crônico, tá? E para as versões automáticas com teto solar, fica de olho no teto solar. Ele pode dar problema de infiltração. Fica de olho também na trava das portas. É um defeito comum do carro, tá? Você vai ver que ele vai fazer alguns ruídos, vai dar algumas falhas no travamento completo das portas. E o i30 ele teve justamente um recal por falha na direção elétrica. O problema ele podia provocar o acendimento daquela luz do EPS no painel e o desligamento da assistência de direção, o que deixava o volante um pouco mais pesado que o habitual. E aí, dificuldade em manobrar o carro, né? Donos de i30, me ajudem aqui. Se eu deixei algum de fora, fala aí nos comentários, beleza? Mas é isso, galera. O i30 ele pode ter os seus pontos de atenção, mas continua sendo um carro cheio de estilo e de presença. E se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve aí para me dar uma força, fechou? Então, até o próximo vídeo, beleza?